15, questão 3. A figura, vamos lá pessoal. Gabriel, obrigado querido. Acontece. A figura abaixo representa uma barra cuja distribuição de massa é homogênea. Quer dizer que cada pedacinho da barra, né, tem o mesmo tipo de material. Articulada no ponto P. Ali está o ponto P, então ela pode girar em torno do ponto P. Seu comprimento total, 2 metros. O cara garantiu de uma extremidade à outra são 2 metros. E seu peso é de 5 newtons. E as 3 forças apresentadas possuem módulos iguais a 10 newtons. Então F1 tem um módulo de F2, tem um módulo de F3, que é igual a 10 newtons. Deu o desenho ali então. Em relação aos dados acima, 2 pontos. Letra A, indique o peso, indique na figura o peso da barra. Aonde? Bem no meio, porque a barra é homogênea como vai ser sempre. Ali está o peso. Nem dá para acreditar, a letra A era desenhar o peso. Só isso já daria ponto, né, se essa questão estivesse na prova. Letra B. Já que não vai estar. Calcule o momento da força-peso, né? Calcule o momento de força do peso indicado tanto na figura quanto pelo sinal, o sentido de rotação da barra. Peraí. Calcule o momento de força do peso. Esquisita essa maneira de escrever, mas tudo bem. Calcule o momento de força do peso, indicando, tanto na figura quanto pelo sinal, o sentido de rotação da barra. Momento é força vezes... E é o momento de quem? Do peso. Então no lugar do F eu posso colocar P para não me confundir. Qual é o peso mesmo? 5. E qual é a distância? 1, porque está bem na metade da barra. A distância do meio da barra até o ponto de giro é 1. Legal. 5 vezes 1, 5 Nm. Ah, eu vou dizer o seguinte, ó, vou dizer que o que gira para lá é positivo, só para variar. Então eu vou dizer que o sinal é positivo. Mas ele não queria que eu representasse só com o sinal, ele queria que eu dissesse o sentido de rotação, né? Sentido horário. Professor, eu coloquei que mais era para o outro lado, aí ficou menos. Tá certo? Não tem problema nenhum. Letra C. Calcule o momento de F1 indicado tanto na figura quanto pelo sinal, o sentido de rotação que a ação dessa força tenta imprimir. É a mesma coisa que agora ele quer que eu faça para o F1. Como é que vai ficar o momento então para F1? Momento 1 é F1, distância 1. Momento 1. Qual é o valor da força 1? 10 newtons. Distância da força 1 até o ponto P, 2. Momento 1 igual a 20 Nm. Eu tinha dito que para lá é positivo, né? E ele gira para lá mesmo, né? Lá é 2, não é? Cadê o Aqui? Não, na B. Professor. Aqui é 1, porque o peso está no meio. Aí aqui é 1 metro, beleza? O F1 está lá na extremidade, aí são 2 metros. Ótima colocação. Fala, querido. Aí, nesse caso da C, teria certo. Sim, se tu colocou que para lá é mais, né? O teu vai ficar menos, vai estar correto também. Parabéns, bem observado. E ele pediu também o sentido, então sentido horário. Ele pede para falar o sentido, para justamente isso. O aluno colocou negativo, mas ele vai ter escrito o sentido horário. Ele vai enxergar que os sinais opostos têm a mesma interpretação. Letra D. Calcule o momento de F2, indicando tanto na figura quanto pelo sinal o sentido de rotação que a ação dessa força tenta imprimir. Vou fazer então até o movimento aqui que ele pediu pelo jeito. Quero que diga para onde está ocorrendo esse movimento. Beleza. Momento 2 é F2 vezes D2. Momento 2 é 10 vezes. É verdade, a linha de ação dessa força, na verdade... Ela está grudada. Isso, ó. Se o cara, exatamente, tinha que estar bem no meio, e tá, eu achava que ele tivesse colocado mais embaixo, senão ia ter um bracinho de alavanca que seria metade da espessura da barra, né? Então vou colocar bem a posição certa para o aluno mais atento não ficar me xingando depois no vídeo. Então, olha ali, tinha uma forcinha que é o F3, F2, aliás, para cá, F1 para baixo e F3 com 30 graus para cima. Galera, a
a linha de ação da força F2 não passa bem pelo ponto de giro? Sim. Então qual é o braço de alavanca? Zero. Zero, é por isso que não gira. M2 é zero, não faz sentido botar, não faz sentido colocar o lado para que vai girar, afinal não gira. Letra E. Calcule o momento de F3, indicando, tanto na figura quanto pelo sinal, o sentido de rotação que a ação desta força tenta imprimir. Qual é o perigo agora? Positivo, negativo. E tem que decompor, hein? É o F3x que vai girar? Não, é o F3y que vai gerar rotação, momento. Momento 3 é força 3, distância 3. Só que eu vou usar o vetor 3 todo? Ah, então eu vou ter que calcular o F3y. F3y é a mamãe, F3 vezes 100 ou com? 100 ângulo, seno de 30. 0,5. F3y é 10 vezes 0,5, que delícia. F3y é 5 newtons. Agora que eu sei... Não é menos. Não, depende do sentido que vai virar. Porque Ah, na hora de a gente colocar o sinal ali, nós vamos ter que botar menos, porque ele vai girar para cima, né? E eu considerei que para baixo, que seria sentido horário, né? Que seria parabéns, cara, vamos botar um menos ali, muito obrigado. F3y ficou quanto? 5 e a distância? 2, porque está na extremidade da barra. Momento 3 ficou menos 10 Newton-metro. Gira nesse sentido, que é o negativo, que é o sentido anti-horário. Uma questãozinha bem completa de momento aí, incluía momentos bem fáceis de calcular e momentos mais delicados, que tinha que fazer a decomposição antes de calcular o momento. Bem como vai ter na tua provinha, no teu trabalhinho, né? Terça-feira eu mudei de ideia, achei que a prova poderia ser muito em cima, vamos fazer um trabalhinho em dupla com consulta, é a glória. Sim, geral. Ah, tem nessa mesma questão? Ô, maldição, tem a F ainda, vamos lá. Vou nem parar o vídeo então. Calcule o momento resultante, indicando, tanto na figura quanto pelo sinal, o sentido de rotação. Pessoal, nós já não calculamos os momentos de cada força? Obrigado, querida. Muito obrigado, muito educado. A gente tem que indicar, então, o momento resultante. E olha só como é simples calcular o momento resultante. Momento resultante é igual M1 mais M2 mais M blá 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 mais M blá blá blá. É isso aí, só tem que tomar cuidado com o sentido. O M1 era positivo, não era? M2 também era nulo, M3 só que ficou. E o momento do peso também era positivo. Todos os momentos ali vão ser somados. Quanto é que deu M1? Era esse aqui, né? Era esse aqui o M1? Não, ele foi Divisão do peso, é o MP. O M1 deu 20. Então vai ficar M1 que é 20 vezes, mais, aliás, M2. 0 mais, menos, M3. 10. Menos. É o menos 10, como eu coloquei o menos ali, né? Menos 10 e o MP? 5. Vamos ver quanto é que deu o momento resultante. 20 menos 10 dá 10, mais 5, 15. Positivo ou negativo? Positivo. Como eu determinei que positivo era esse sentido, né? E ele pediu para representar na figura, então tá ali. 15 Newton-metro. Vai ter essa questão na tua prova, só que ela tá mais separadinha. Ela tá assim, questão 1. Letra A, um momento bem bobo. Letra B, um outro momento também bem simplesinho com decomposição. Questão 2, aí sim, uma barra maior com várias forças, e aí eu peço o momento resultante. Certo? Então é bem essa questão, só que eu separei em questão 1 e questão 2. Não daria só para botar tipo, Professor. o sentido anti-horário só para... Claro. Você faz do outro jeito, Tu diz assim, as respostas com a definição no sentido oposto. Galerinha, ó, sem problema, sem problema. Vou fazer o seguinte, ó, para o pessoal não se confundir, alguns alunos usaram aquela minha definição de que o positivo era o outro sentido, beleza? Como é que ficaria a resposta desse pessoal? O MP ficaria menos 5 newtons metro
mas não mudaria o sentido horário. Isso não ia mudar. O M1 ficaria menos 20 Newton-metro. Esse aqui não ia mudar, que está dando 0, né? O M3 ia ficar como? 10, né? Mais 10 Newton-metro. E o último momento, o momento resultante, ficaria como? Menos 15 Newton-metro. Certo? Então só mudariam os sinais das respostas. O módulo não ficaria inalterado. Era isso? Show de bola. Show de bola. Tem que ver. Pode. Não pode perguntar, não? Pode falar, cara. Tipo, se a barra estiver virada pra cima e aí o ponto de equilíbrio dela tá, tipo, exatamente no mesmo lugar, tipo, a força-peso seria anulada? Tipo, exatamente. Diz uma coisa assim, né? É. Sim, é daí que vem aquela brincadeira. Ó. Essa brincadeira aqui é tu fazer o centro de gravidade dele, o centro de massa, estar alinhado com o ponto de apoio. Aí tu vai anular o momento gerado pelo peso. Por isso tu consegue equilibrar. Se passar do certo limite, né, vai ter um momento. Mas aí, tipo, se tu fizesse força suficiente pra chegar até lá, tu precisaria fazer menos força pra ficar lá. Como é que é? Como é que é? Tipo, ela tá assim, aí tu faz força pra ela ficar assim. Sim. Aí tu precisaria fazer menos força pra deixar ela continuar assim. Não, na prática não, porque aí não, dessa maneira tu tá dizendo que ao alterar a posição do corpo, tá alterando a massa dele. Certo? Não, tipo, ela tá equilibrada lá naquela ponta, não no meio. Ah, tá equilibrada aqui. É. Tu quer deixar ela assim. Aí tu fez força e deixou ela assim. Tá. Agora eu tenho que fazer menos força para manter ela assim do que assado. É. Considerando que eu estou fazendo só força aqui, sim. Até porque se eu estiver fazendo força só aqui, eu precisaria de uma força infinita, né? Para manter ela desse Não, mas jeito. tipo, tu não tá fazendo força aí. Tipo, aí é Ele só só o tá ponto girando. que ela tá presa. Tipo, tá fazendo força em qualquer lugar. Sem problema. Então assim, ó, quando eu estou segurando ela nessa hora, a força está dividida entre a articulação e esse ponto de apoio. Quando eu coloco nessa situação, toda a força está acumulada nessa dobradiça. Por isso que eu não preciso fazer mais força. Por isso que dá a impressão de que agora o sistema está exigindo menos força para estar equilibrado, mas está exigindo a mesma força. Só que assim, se a barra pesa 100 kg, vai ter 50 kg em cada ponto de apoio. Um ponto de apoio é a dobradiça obrigatoriamente, né? Quando eu faço dessa maneira, todos os 100 kg estão na dobradiça. Tá beleza? Mas a tua colocação foi verdadeira. Nessa posição, o cara que está fazendo força aqui tem que fazer força. Se ele faz um pouco de força e equilibra a barra dessa maneira, ele pode parar de fazer força. O sistema vai estar Só que a equilibrado. força estaria no outro ponto. Certo, exatamente. Tá? Muito boa a colocação. E tu vê, né, cara, a gente tem que ter um pouco de paciência até eu entender o que eu estava querendo dizer, a gente filosofar junto, né? Tem que discutir, tem que ter paciência mesmo. É isso aí, gostei. Qual é a próxima? A próxima é a página 19. Isso. Eu tava, na verdade, o apagador ele tava muito grande, eu fiz um apagador slim agora. Fica mais chique.